Seguinte, eu precisava trabalhar no meu jogo chamado Roberts no Roblox Studio. Com isso, eu gastei o tempo de fazer o vídeo prometido no vídeo anterior. Então, eu vou acabar deixando esse vídeo pra mês que vem. Talvez demore um pouco mais pra lançar, mas eu vou tentar ir lançando outros vídeos. Bom, é isso, fique com este vídeo. Bom, o terror nos games é algo tanto quanto curioso, pois nem sempre se trata de algo em um jogo de terror, às vezes até em jogos de tiro. Um bom exemplo é o CS 1.6, de um jogo que milhares de pessoas jogavam em lan houses ou na sua própria casa, virou um jogo completamente vazio e estranhamente assustador. Se você analisar o CS 1.6, você consegue ver que ele não dava medo por causa de seus mapas cheios, mas se você jogar neles completamente vazios, a história muda bastante. Outro exemplo é o Garry's Mod, que ainda tem gente que joga, mas seus mapas quando vazios dão uma sensação bem assustadora. It just comes out to the other side. Minecraft é um jogo que nos seus primórdios, lá nas versões 1.5, 1.0, por aí, era bem bizarro. Mesmo não sendo um jogo de terror com monstro e escuridão, esse jogo causava um medo bem alto em alguns jogadores. Esses jogadores sentiam isso porque com aquela coisa toda de Herobrine na época, fazia muitos jogadores acreditarem que era real. Então o fato deles pensarem que tem um monstro fazia com que eles tivessem medo, e isso ficando cada vez mais forte com os altos bugs dessas versões, sem contar os Cave Sounds. What is that noise? Hey, what does that noise mean, everybody? Some sheep here. Hello? Mas bom, tirando toda essa baboseira de Herobrine, muita gente antes disso tudo tinha medo dos mobs. As pessoas acabavam tendo medo dos mobs pois não conheciam eles e o que eles poderiam fazer. Resumindo, o medo do desconhecido. Ok, quando você era uma criança, provavelmente você já jogou algo de terror sem saber, ou jogou algum jogo que te deixou com bastante medo. Mesmo que aquilo não tenha sido de terror, posso dar vários exemplos. Como uma vez em que eu era meio novo para jogar algo como Resident Evil, e eu acabei jogando. Mas eu não sabia que ia me causar tanto medo, porque eu achei que era só um jogo de zumbi normal. Mas quando eu joguei, eu fiquei com tanto medo ao ponto de eu fechar o jogo. Nessa época, eu fiquei com muito medo disso daí. Ou quando eu era mais novo, eu entrei no modo campanha do Pixel Gun 3D, que não é algo assustador, mas eu lembro até hoje que quando eu entrei lá, eu esperava que eu tinha entrado no modo online. Mas na verdade, eu tinha entrado no modo campanha de zumbi. E quando eu entrei lá, eu fiquei esperando aparecer algum player pra me ajudar, só que de repente começou a surgir um zumbi sem cabeça. E na hora eu só desinstalei o jogo. E sem contar essas ambiências desse jogo.
Posso dizer que eu era meio medroso, mas enfim, isso mostra que quando a gente é criança, a gente tem muito mais medo em jogos, mesmo não sendo especificamente um jogo de terror. Beleza, eu sei que existem muitos jogos que tem um monstro e é isso, te dá medo, fazendo você ficar toda hora pensativo se tem algum monstro por perto. Mas existem alguns jogos que te dão medo só pelos barulhos e a ilusão de que tem alguma coisa ali. Um exemplo foi um game que eu joguei ano passado em live. Esse jogo toda hora parecia que ia ter um monstro no lugar, mas na verdade não tinha nenhum. Bom, ele causava medo pelos barulhos e outras coisas que ele colocava, mas sempre na ordem certa, sem exagerar. Então isso mostra que boa parte do terror nos games é a nossa própria cabeça inventando coisas. E esses são exemplos de jogos bons, seja com um monstro ou sem. Mas aí vem um pequeno problema: os jogos de hoje em dia. Ok, aqui eu irei falar de um jogo que se envolveu numa tretazinha aí recente. Enfim, Garten of Banban. Basicamente esse jogo o pessoal criticou bastante por conta de algumas coisas que os criadores fizeram. Bom, o pessoal achou os games deles bem preguiçosos e muito caros para um jogo daqueles. Aí descobriram algumas coisas, como uma grande quantia de dinheiro que eles acumularam com os capítulos vendidos, que eles poderiam ter usado para contratar os modeladores e mais pessoas para ajudar no projeto. Mas enfim, o jogo deles o pessoal realmente não gostou, pois meio que os criadores do game já não se importavam mais com o projeto, deixando a história meio sem sentido e outras coisas. Bom, foi isso que o pessoal achou do game. E eu entendo, o que eu posso dizer é que eles talvez poderiam melhorar o jogo com melhorias na história, mas no estado atual de agora, que já tem capítulo 6 e o 5, acho que já não tem mais o que fazer. Mas isso é só minha opinião sobre esse jogo. Ok, rapaziada, mesmo com esses jogos de mascote horror que geralmente são para fins lucrativos, acho que finalmente temos algo para salvar essa comunidade de jogos de terror. Bom, finalmente começaram a sair jogos realmente bons, inclusive um deles sendo um mascote horror. E um que muita gente não esperava, Little Nightmares voltou. Sim, isso mesmo. E agora com o terceiro jogo. Agora ele deve falar sobre o vento do norte e trazendo de volta os humanos gordões e assustadores do jogo 1. Isso é algo muito legal de ver, que finalmente vamos ter jogos bons voltando a ganhar visibilidade na comunidade de jogos de terror. Bom, esse vídeo foi só pra não ficar sem vídeos aqui no canal. Rapaziada, eu tô precisando de um tempo, pois eu estou numa reta já pra finalmente lançar meu jogo, depois de quase um ano produzindo ele. Então agradeço por ter visto esse vídeo. Até mais.